nossa segunda edição aqui do nosso curso de tributação no agronegócio, né? Sim. E trazendo aqui, Adriano, as principais temáticas. Mas eu acabei esquecendo de falar quem somos nós. Eu estava querendo entrar no conteúdo, né? Eu me chamo professor Bruno Marçal, né? A minha formação é na área contábil. Eu, professor Adriano, com um pezinho no agro também, enfrentando os problemas do agro e juntando aí, né, Adriano, no nossa área de formação, nosso pezinho no agro, os problemas do dia a dia que a gente vê no mundo jurídico contábil, a gente traz esse conteúdo aí para os nossos alunos, para a gente debater esses assuntos que estão ganhando aí o cenário nacional, estão ganhando aí um ambiente de profissionalismo que entendo eu que o agro precisa enxergar esses profissionais. Né? O agro está com um movimento pujante, mas muitas das vezes padece de um planejamento jurídico contábil. Sim. Primeiro, né, um salve a todos. Aqui é o professor Adriano Henrique. Para quem não me conhece, sou professor de Direito. Estamos aqui na segunda edição do nosso curso de tributação no agronegócio e hoje com um formato diferente, né, Bruno? Hoje a gente, numa pegada mais descontraída, um lance que permite a gente avançar nas discussões de uma maneira leve. Então, a gente tem muita alegria de falar de uma temática que a gente gosta, que a gente precisa pelas nossas atividades. Então, falar de tributação no agronegócio é também falar sobre escolhas que vão te dar um caminho mais próspero, né? E a gente sabe que no agronegócio tem muita gente boa, boa na execução, boa na produção, boa na operacionalização e mal assessorado. E boa na capitalização, Adriano. Boa Boa na na capitalização. capitalização. E às vezes achando que está fazendo tudo certo. Tributação no agronegócio definitivamente não é para amadores, né? Definitivamente vai precisar de você sair da caixinha, que às vezes é uma caixinha da sua área. O Bruno, como ele já adiantou, formação na contabilidade e eu formação jurídica. Você percebe que isso pode parecer excludente, mas nós vamos mostrar hoje aqui que isso é complementar, né, Bruno? Que isso sincroniza para que a gente entregue aí uma visão efetiva, eficaz e que falar de tributação no agro não é só falar de economia, de tributo, não é só falar de aderir a parcelamento, é algo muito mais interessante, né, Bruno? Verdade, Adriano. O que a gente verifica, né, que as montas são muito relevantes no agro Sim. e muitas delas ainda passando por um CPF. Não que isso seja um problema, Uhum, mas isso dificulta um pouco enxergar alguns planejamentos, né? uhum, E por trás dessa cortina que é o CPF, tá ali alinhado a falta de informação, a falta de compliance. É muito natural no interior do Brasil, por exemplo, uhum, um produtor ele compra todos os insumos, implementos durante 1, 2, 3, 4 meses naquela loja da região e ele deixa para pegar a nota fiscal no final do ano, no final de 4, 5 meses, e ele não tem. Quando ele pega a nota fiscal, ele não consegue criar uma relação financeira e fiscal, por exemplo. uhum. Não há essa amarração porque é no CPF, né? Sim. E muitas das vezes também, daqui a pouco entra até na questão das áreas agrícolas, né? Um arrendamento que ele traz num grau de formalidade muito baixo, Uhum, onde é só papel para um lado e para o outro e o fluxo financeiro também não aparece, ou uhum, quando aparece é desproporcional
aquilo que aconteceu e o formal e o informal não se conversam. E, e é pesado colocar isso como sinônimo de caixa 2, mas né? E no CPF, esse caixa 2, ele traz um risco para o CPF. Ele não é mensurado. E pensar num planejamento tributário sem enxergar essas situações, eu entendo um planejamento tributário meio que caolho. Né? E a gente precisa enxergar soluções para isso. Né? O agro precisa avançar, o agro precisa ser diferente. Ele já está sendo diferente, ele é mais eficiente, mas assim como a infraestrutura logística do país, a infraestrutura financeira, contábil e fiscal, ela deixa muito a desejar. Concorda comigo? Concordo. A estrutura de um planejamento tributário vai muito além de fazer conta. Quanto que eu economizo se eu optar pelo lucro presumido, pelo lucro real? Vale a pena eu sair da pessoa física e ir para a pessoa jurídica? Vale montar a tal da holding agrícola rural ou eu fico aqui no CPF? Mas até para isso, Só tem que ter compliance. eu preciso saber se eu registrei a minha garrafinha d'água lá no meu controle financeiro, contábil, fiscal. E o desafio vai além da má vontade. Se você concorda comigo, o pessoal está nos ouvindo, concorda. No meio rural, no agronegócio, por mais que o volume de dinheiro seja significativo, por mais que o profissional que faz a contabilidade, a assessoria jurídica ganhe bem, muitas vezes é o cenário de culturas mais estagnadas. O tradicional fica. Aqui sempre foi assim. Na vendinha do fulano, que é meu amigo de infância, não existe eu precisar pedir uma nota. E há um orgulho da tradição substituir a documentação. Então, o profissional que chega para trabalhar em tributação no agro tem que ter muita sabedoria para não bater de frente e, ao mesmo tempo, implantar essa visão mais documental, mais séria. É um desafio. E aí, quando você enxerga isso com números que do agro são completamente diferentes no cenário de serviço, por exemplo, né? E aí tem mais um ingrediente, a gente sempre coloca isso para os nossos alunos. Enxergar o ambiente tributário e contábil do agro é um grande desafio. Muito pouco profissional preparado para atuar nessa área. Na contabilidade em especial, na parte do agrário também, na área jurídica do agrário, poucos dominam. Na contabilidade, eu vejo ali um conteúdo muito pouco explorado na formação de graduação, que é a contabilidade rural, que são institutos bem diferentes. Né? Eu posso dizer que são institutos modernos e não usados. Né? E, ao mesmo tempo, tradicionais. Contabilizar um reflorestamento, uma lavoura, um rebanho e colocar isso num contexto fiscal é para poucos. É para poucos. Isso a gente falando no CNPJ. E antes disso, o produtor rural necessariamente passou por um CPF. Sim. E ele fez livro caixa. Livro caixa é um outro conteúdo que o profissional da contabilidade está afastado. Então, ele precisa se aproximar desses dois institutos contábeis e financeiros rapidamente, senão ele vai ficar para trás. E na sua área, Adriano, acredito que seja o agrário, concorda? Da mesma maneira, o profissional do direito, nossos colegas da área jurídica que estão nos ouvindo, muitas vezes não tiveram nem a oportunidade de aprender isso lá atrás. Eu ainda tive a felicidade de me formar aqui na Universidade Federal de Goiás, que tinha a disciplina Direito Agrário. Depois vim a fazer o meu mestrado e fiz o meu mestrado em Direito Agrário. E ainda, com a vida pessoal também passando por isso, tive essa alegria, essa oportunidade. Mas quantos profissionais
não vão ter isso na formação jurídica e quando vão para a vida real, desembocar no mundão, vai encontrar lacunas aqui e acolá. E onde ele encontra conhecimento, Bruno, e aí que tá o pulo do gato, como o pessoal gosta de falar, ele encontra o conhecimento isolado. E o que a gente fala sempre, se você não sincroniza, não conecta os conhecimentos, você nunca tem a visão do todo. Você acha que planejamento tributário é só aderir a uma situação. Você acha que fazer compliance é só pedir nota. É um conjunto. E isso vem da soma dessas diversas situações. Que no agro eu gosto de dividir em 3 partes. Eu acho que para você olhar a carga tributária de um cliente, você que está na contabilidade e no direito, você que quer trabalhar com agronegócio, eu acho que você precisa olhar o cenário com 3 óticas. A ótica do planejamento, do compliance e dos instrumentos tributários. Se você faz esse passo a passo, você tem uma tendência muito grande a achar uma coisa frutífera no final. Você acha uma solução para o seu cliente. É uma coisa boa, né? A gente tem depoimento de alunos, né, Adriano, que chegaram em regiões do país que não tinha o profissional especializado em agro. Aham. E ele chega ali e já enxerga que o foco dele vai ser especializar em agro e ele já coloca aquilo em prática. Ou seja, ele já entendeu que é um perfil de cliente mais leal, com Uhum. um comprometimento financeiro maior e que padece de conhecimento, né? A gente tem Exato. diversos depoimentos de aluno nesse sentido, Sim. que ganhou o mercado dele regional porque não tinha ninguém Uhum. trabalhando. E ele confunde o tamanho da cidade, não confunde? Confunde. Cidade de 10 mil habitantes não significa nada. Pode ser que a região ao redor daquela cidadezinha seja riquíssima. Então você tem que atender aquela turma. Não deixa ele ter que vir para a capital procurar o serviço. Exatamente. Né? E o inverso também, né? Também, A gente claro. tem depoimentos de alunos que são das capitais brasileiras. Pega o Rio de Janeiro, né? pouca área rural, pouquíssima, Sim. né? E ele tem ali o cliente que não contava para ele que também tem o investimento no agro e Uhum. achava que ele não tinha capacitação para atendê-lo no agro. Olha Uhum. que mercado interessante e olha que conjunto de conteúdos que tem poucos profissionais preparados. Essas 3 linhas, esse tripé que você colocou, ele precisa ser dimensionado pelo profissional que vai trabalhar no agro. O profissional que vai trabalhar no agro, ele precisa saber de contrato, ele precisa saber de comércio exterior, ele precisa saber de contabilidade rural, livro caixa de produtor rural, precisa saber de agrário, precisa saber de ambiental. Olha que conjunto fantástico. Uhum. Né? A gente precisa explorar isso, ampliar esses horizontes. Está muito curtinho ainda. O produtor rural enxerga muito ainda atender à Receita Federal. E não é isso, né? Como isso, fugir de uma tributação maior e não ter problema com a receita, é o único objetivo. Mas eu gosto de estruturar esse tripé que você falou de modo muito bem resumido, Bruno, porque eu acho que para quem não lida com agro, quem não viu ainda a oportunidade, fica mais fácil. Uhum. Então, por que eu acho que quando você vai falar de tributação no agronegócio, com essa visão contábil e jurídica, você usando esse tripé, você vai longe. A primeira parte do tripé é planejamento. Depois compliance, depois instrumentos de ação. Pelo primeiro, eu já quero botar uma polêmica aqui contigo. O que é melhor em termos de planejamento? Não começamos a executar o que se espera do planejamento tributário. Nós estamos na fase de planejamento. Pessoa física ou jurídica, Bruno? Olha o momento polêmica. Fico na pessoa física, no agro ou vou para a pessoa jurídica? Olha, no agro isso é uma decisão pesada, porque, no meu entendimento, teria que ter um acompanhamento aí de pelo menos, se for do agro lavoura, 2 ou 3 safras, né? Na pecuária eu acho que o parâmetro é mais pouco mais fácil previsível. de mensurar, Uhum. mas, de novo,
depende da região, depende da commodity que está sendo comercializada, mas se a família já pensa num planejamento Hum, sucessório, talvez já pensando na holding de médio e longo prazo, seja uhum, interessante, né? Então maravilha. aí você junta os conteúdos. Sim. Se eu for pensar só na tributação, eu preciso fazer um livro caixa de verdade, Uhum, com todas as operações, que isso precisa de uma consciência e tem que ultrapassar aquele passo da tradição que você falou mais cedo, e para eu poder decidir lucro real, eu vou estar ali no lucro presumido, vou continuar na pessoa física. Todos são interessantes, mas eu preciso avaliar caso a caso e o profissional precisa ter esse expertise para avaliar caso a caso. sim. E entender, porque alguns que podem estar interessados no que a gente está falando aqui, poderia pensar, poxa, Bruno, poxa, Adriano, eu já sei isso. Eu na contabilidade já tenho a resposta. Eu no direito já tenho a resposta. Aí a gente joga uma pimentinha. Você tem certeza que a resposta que você tem vale para o agro? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa, o profissional, trabalha muito bem com diversos setores, comércio, serviço, família, indivíduo, e aí ele esquece de que no agro ele tem que olhar com um carinho diferente. A pessoa física do empresário urbano não tem uma série de benefícios que a pessoa física do meio rural tem. Então é uma conta que passa muito além de comparativos contábeis ou jurídicos. É preciso se avaliar se perder aquelas vantagens vai, compensar a médio e longo prazo, porque já adianto, já para tirar a ilusão, tem que ter um trabalho de médio e longo prazo para tirar as vantagens que você pode tirar na jurídica, num planejamento como esse, porque na física as vantagens são na cara. Joga despesa, deduz, aproveita uma isenção na compra de um insumo, é tudo mais direto. Quando você joga para jurídica, aí você vai ter que ter mais planejamento. E agora o 2, que na minha humilde opinião é o mais difícil. Convencer o produtor rural. Verdade, porque até aquele lance, né, dele ter a sensação que não é mais dele. É, Isso é difícil, eu né? comprei essa fazenda há 30 Há anos. anos. E agora? Agora é de um negócio de contrato social. Virou uma PJ. Os meninos é que são donos, eu sou só usufrutuário. Tem umas linguagens aí que vai surgir, o cara vai ficar tenso. Não vacino isso, né? Então, Verdade. acho que em planejamento esse é um grande desafio, Tem que entender. pagar o contador, o valor maior. Pagar o contador. Agora ele disse que era agora ficou 5 vezes o valor, mas você vai explicar que o trabalho é diferente, né? Uhum. Então, em termos de planejamento, eu acho esse um primeiro grande desafio. Em termos de compliance, não tem um, não. São vários desafios que a gente tem nesse tripé: planejamento, compliance e instrumentos de ação. No compliance, Bruno, eu já deixo uma provocação para você aqui, principalmente o pessoal que gosta da pecuária. Como é que fica essa história na contabilidade se o indivíduo não tem uma terra própria? Ele está arrendando para colocar o gado dele ou para fazer alguma lavoura. E aí, na hora de escoar a produção, ele arruma um jeitinho, tanto para dar vazão, como para lançar o recebimento. Como é que a gente organiza a vida desse artista? O que você está colocando aí é que ele está na área de terceiros e ele pode ter até um arrendamento formal, mas que não alcançou todas as inscrições, todos os licenciamentos, e ele não converteu isso numa inscrição, Uhum. num, A formalização. num direito de tirar nota fiscal Sim. daquela propriedade, e aí ele começa a usar de artifícios que, no olhar dele, aquilo ali é tranquilo, ele tá pedindo emprestado o vizinho, alguém tá Isso. quebrando o galho dele, mas aquilo ali tá empurrando ele para uma contingência, Sim. né? E ele vai ter dificuldade na sua contabilidade, porque o financeiro e o fiscal não vão conversar. O Uhum. fiscal tá em nome do vizinho e o ambiente fiscal, tá, gente? Aham. Tá em nome do vizinho e o ambiente financeiro tá em nome dele. E a Uhum. contabilidade não vai conseguir reconhecer isso e se Uhum. forçar, vai empurrar para fraude. Para fraude.
né? Então você vê que aquele costume ele dificulta um pouco esse ambiente, né? Uhum. Primeiro, o profissional jurídico, contábil do agro precisa, como você falou, trabalhar esse costume. E aí Tra- isso na tributação influencia muito, porque você não tendo esse ambiente preparado, você deixa as falhas e aquilo que era no tripé planejamento tributário vai virar Vira contingência. Isso volta contra contingência. você, Certeza, né? certeza. Eu dou um outro exemplo que você sabe muito bem, muito comum no campo. O indivíduo tá lá dividindo a área, tá claramente conversando com o indivíduo e decide falar: não, vou alugar tudo. Pode ser? O cara dono da terra pode, fica para você. Você vai me pagar o aluguel uma vez por ano, só alegria. Legal. Mas vamos fazer um contrato de parceria que é melhor para mim e melhor para você, né? A gente divide aqui teoricamente os custos, a produção. Se for lavoura, melhor ainda que você me pague em sacas e vamos, e vamos. E acha que fez um negoção da China, porque o contador contou para ele que é melhor a tributação na contrato de parceria que no contrato de arrendamento, que na teoria é verdade, mas na prática Se pegou só na formalidade, né? Um um equívoco. equívoco. Se, Porque você vai ver que o Estatuto da Terra diz outra coisa, o Decreto 59566 diz outra coisa, relacionado ao percentual de preparação da terra, se a terra está nua, com benfeitoria, etc e tal, para configurar a parceria. Que a parceria não é só falar que é meio a meio, porque o indivíduo não quer pagar o imposto de renda alto para quando entrar o dinheiro do arrendo. Por quê? exatamente. Porque é como um aluguel. Se você declarar 27,5%, dói. Então ele fala: não, não é arrendamento, eu não estou recebendo dinheiro aqui de arrendamento e você não está me pagando. É uma parceria, só que é uma parceria fictícia. E como fazer o compliance nesse contrato? Como pegar esse contrato, manter um planejamento agora lícito e deixar o contrato adequado? Isso aí, tem que ter Entender, estudo, tem que estruturar para que isso aconteça. entender até mesmo a operação, né? Uhum. Que pode ser até que seja parceria, Pode né? ser até Você, que ser. você falando aqui, eu tô até lembrando as propriedades do Rio Grande do Sul. Rio Aham. Grande do Sul, principalmente a parte de granjas, né, de suínos e de aves, recebe muito isso da indústria, recebe a ração, a medicação e tem que entregar o animal para o abate. Ao Uhum. meu ver, aí tá mais clara a situação de parceria, Aham. né? E diferente da questão do arrendo para o gado, por exemplo, para a Uhum. lavoura pura, Sim, descer e entender essa operação faz todo sentido. concordo. E aí, no final do nosso tripé, planejamento, compliance e instrumentos de ação. O que são os instrumentos de ação, Adriano? São os instrumentos que eu vou colocar para materializar esse planejamento tributário. Então, se eu pego uma visão jurídica, a visão contábil, junto-as para que eu forneça ao cliente a melhor solução tributária, você sabe que você não vai fazer isso casuisticamente. Você segue um padrão. Segui o padrão, planejei as opções, analisei o compliance, agora é hora de agir. Então, esses instrumentos de ação vão se materializar de diversas maneiras. Criação de uma holding, de um outro CNPJ, às vezes uma cisão de uma empresa já existente, não é? Formação de outros contratos de parceria, arrendamento, fornecimento, formalização e retificação de obrigações acessórias anteriores. Aí é a hora de agir. Então, instrumentos de ação precisam estar pautados no estudo prévio, na organização anterior. É isso que a galera não quer, ela quer fazer o instrumento logo. E esse você falou, já que você, no meio da nossa conversa, citou a tal da holding rural, chamada de holding agrícolas para as outras, é uma provocação muito interessante. Porque ele é um instrumento de ação no agronegócio para concentrar muitas vezes algo que até então era o bem da vida. A gente chama de bem da vida no sentido assim, de ser o bem principal. Pode ter uma ou duas fazendas, mas dá uma relação ali de afetividade, né? Uma ligação emocional. E aí você colocar isso numa holding, que é uma empresa, para quem não conhece, né? Um CNPJ, mas com outras características, você está tirando um pouquinho dessa vinculação emocional. Então, como que esse planejamento tributário se materializa, se entenderem que o bracinho é esse? Queremos o bracinho na sucessão.
o proprietário da terra, aquele instituidor do patrimônio, quer já deixar a vida dos filhos organizados. Isso é planejamento tributário? Perfeito. Não que a holding sirva só para isso, mas serve muito bem para ser um bom planejamento E tributário. quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Ah, mas eu já estou velho, não é problema. A questão é você estar velho, mas a vida está seguindo, tomando decisões. Outra coisa é no leito de morte, que aí é aquela história que a gente sempre fala, que pode configurar fraude. Como planejamento, uma holding pode vir um instrumento tributário muito bom. Só que assim sendo, tem os cuidados que a gente sempre chama atenção. Para nascer um planejamento tributário na criação de uma empresa, além de convencer o indivíduo que aquilo é uma solução boa, você tem que ter certeza que é. Porque você não pode achar e oferecer e o cara fala, nossa, mas peraí, eu passei a minha fazenda para dentro de uma empresa, você chamou de holding, aí no meio do caminho você falou que ia ter economia de ITBI, tá, teve, mas aí agora se for com o negócio de TCMD ia acontecer, eu tô pagando em TCMD, o imposto de renda, que eu sempre fiz o meu jeitinho para pagar menos, eu tô pagando mais, que planejamento pangó foi esse? Você falando isso, né? Vem aquilo que a gente escutou, acho que na aula do mês passado, né? Uma aluna colocando que numa região determinada do país chegaram e colocaram isso na mesa como um fast food. Um fast food. Todo Foi. mundo foi sem preocupar com essas situações. É. E aí ela tem até um receio de mencionar, né, Uhum. o nome, né? Então alguém foi e queimou o nome. Sim. Então isso é uma coisa que o profissional precisa enxergar, né? Ele precisa trabalhar isso com os cuidados, porque o agro é diferente. O agro é O agro, o boca a boca é muito forte. Então, o cuidado no planejamento patrimonial e tributário, ele precisa vir com um conhecimento prévio forte. porque às vezes o profissional vem bem intencionado para o agro, mas ele não faz o trabalho de estudo preventivo. Entender um pouquinho de disciplinas, de assuntos relacionados ao agronegócio, você concorda? Porque imagina o cara, nesse exemplo que você deu, eu achei maravilhoso, que foi o exemplo da holding. Ele já fez holding na cidade. Top! Aí ele vai fazer sua primeira holding rural. Agora eu vou economizar tributo aqui pra esse cara, igual eu economizei lá pra aquele comerciante, top! E aí ele começa a montar a holding com a mesma receitinha de bolo. Faço uma holding aqui patrimonial, bota patrimônio. Vou colocar uma holding participação, tal. Aí você vai falar assim, não, filhão, a fazenda é o patrimônio maior que ele quer proteger dentro, né, da holding. Não existe blindagem, mas ele quer proteger. Só que a ironia que o cara não pescou é que é da própria fazenda que ele tira o dinheiro. Então ela é operacional ao mesmo tempo que ela é patrimonial. Exatamente. E aí ele bota o planejamento inteirinho por água abaixo. Não ganha a vantagem tributária que ele gostaria e ainda arrisca o patrimônio do indivíduo. Então, no meio rural, essas peculiaridades que você mencionou são muito importantes. A região, o tipo, a maneira que você vai A abordar. atividade rural dele, Totalmente né? diferente, Acho que específica. é fundamental. Tem uma coisa que a gente aprende em auditoria independente, Adriano, que antes de qualquer trabalho, você precisa conhecer o negócio, Uhum, né? Descer no chão da fábrica. E, e isso precisa ter esse respeito com o produtor rural. sim. Precisa ir lá, ver o que ele tem, para Uhum. você enxergar o negócio como um todo. Ele fala: não, eu tenho uma fazenda aqui, eu crio gado. Ah, tá bom, tantas cabeças de gado. Uhum. Aí você chega lá, ele tem um laticínio gigante, uma indústria Uhum. do É leite. cabeça de gado, ele só não especificou e você não perguntou? Não perguntou, não é? Não foi lá ver para crer. É. Porque aí muda tudo, Tudo. né? Então, E eu acho interessante isso, porque às vezes quem tá ouvindo tá no Rio de Janeiro, tá no Espírito Santo, cidades que não tem uma força tão pujante no agronegócio, como, né, Goiás, Tocantins, Pará, e pode pensar, então não é pra mim, né? Ele pensou, o Bruno falou isso, eu falei o contrário. Talvez você atinar que os seus atuais clientes dos direitos, da contabilidade, já tem um pezinho no agro, mas não é você que toma conta, bobão.
Exatamente. Ele já tem. Tem Ele já tem alguém, fazendo para tem você. alguém fazendo o CPF dele mal É feito. mal feito. E você, bobão, tá perdendo. Por quê? Porque ele não confia em você. E aí, é aquela história. O mundo hoje, pós, né? Esse cenário de digitalização, onde tudo é virtual, que você fala com as pessoas pelo aplicativo de Zoom, não sei o quê. Você tendo uma iniciativa de se posicionar, Bruno, uma boa visita, foi uma vez, vim conheceu e tudo, o restante é tudo aqui, ó. Você pode fazer distância, pode conversar com o colega lá, com o contador se você for do direito, vice-versa, com o próprio produtor, tudo online. Mas faça um primeiro trabalho de conhecer, vá até o chão da fábrica, entenda a operação, e aí o restante, o mundo atual te permite, que é continuar às vezes a distância. Então, acho que as oportunidades no agro vão muito além de você morar numa região rural, como muita gente pensa, ou você ser especialista anterior. Talvez a oportunidade de se tornar especialista é agora. Talvez é a Verdade. hora que o mundo permitiu, com a tecnologia, que você se aproximasse do campo sem precisar ir toda hora. Deixa só para momentos estratégicos, né? Interessante, Adriano. Até para a gente ir fechando o dia de hoje, né? O que a gente deixaria para esses nossos alunos? Eu vou elencar aqui e você complementa se é necessário. Tá. Ó, quer atuar no agro? Compliance financeiro, fiscal e contábil forte. O que Sim. mais? Planejamento. Planejamento. Planejar é você entender a operação antes de apresentar a solução. Então, aí deriva planejamento tributário, Tário, societário. sucessório, né? Pensando no agro. E para você que é do direito e você da contabilidade, eu vou até te dizer uma coisa. O conteúdo do agro ele está inexplorado para ambas as áreas. Tem muita coisinha nova aí que vocês precisam aprender. Então, eu deixo essa mensagem para você. Pesquisa aí no site da IBPOS, o que eu e o Adriano colocamos, o que a gente já tem de mini curso, e você vai ver que a gente sempre está puxando para um detalhe, sempre para um conteúdo que o mercado não está dando a devida atenção. E são esses pequenos detalhes que vão transformar você num especialista, que o Adriano costuma dizer que dure mais de 2 anos, né, Adriano? Exato. Eu falo que o profissional, e eu consigo falar com um profissional da área jurídica, ele tem que prestar muita atenção. As oportunidades no agronegócio, para quem quer trabalhar de verdade com tributário, com planejamento tributário, é para uma semente de médio e longo prazo. Não é uma semente para hoje, mas é uma semente sólida que vai te dar frutos. E eu vejo que o colega advogado muitas vezes quer só achar um planejamentozinho, uma historinha. Eu digo, não, querido, tem uma oportunidade, uma estrada inexplorada. E nessa estrada inexplorada, você precisa estar com as ferramentas certas para não ficar no meio do caminho. Não ser um planejamento de 1 ano, 2 anos. Você tem uma história de clientes, pessoas que vão te validar. No meio rural, de fato, é isso. As pessoas fazem muito boca a boca. E no boca a boca, bem feito, o seu trabalho vai só prosperando. O meio rural tem essa característica. Então, quem entra já vai sabendo. Talvez o boca a boca vai ser importante. Então, essa estrada de oportunidade para o colega advogado passa por entender que agora o dinheiro está circulando grande, é agora. E quem tiver preparado para as mudanças, reforma tributária, o que vier por aí, vai ter mais oportunidade, vai ter mais chance de trabalhar com eficiência, com planejamento, com compliance e, claro, entregando os instrumentos que vão dar a solução jurídica que o produtor rural precisa, não a que você quer, mas a que ele precisa. Exatamente. Mas acho que é isso, Adriano. Muito Encerrando bom, hoje, né? maravilha, Foram 2 eventos, um atrás do outro, né? excelente, Estamos com o direito aí de descansar, não estamos? maravilha. Agora é só relaxar, que o pessoal aproveite, pense nesse conteúdo, frutifique aí nas suas Isso. relações e quem sabe já comece os próximos dias aí com novas parcerias, novos trabalhos, que é o que a gente mais deseja. E quem quiser estudar e conhecer mais, tem a EBPOS aí com essas possibilidades de estudo e aprendizado para que a pessoa faça trabalhos mais sólidos. Agradecer, Bepós, mais uma vez aí pelo espaço, né? Uhum. E para a gente poder colocar os
os projetos do Uhum. jeito que a gente imagina, com os conteúdos que a gente entende que são prioritários e que está fazendo toda a diferença, Sim, né? Eu acho que reflexo desse trabalho é o retorno dos nossos alunos, né? sim. A chegar ao final das turmas e os alunos estarem querendo estar perto, querendo dar feedback, elogiando, né? E a gente sabe de toda a dificuldade do dia a dia, de se estudar é, no telepresencial, mas isso foi um avanço muito grande. Uhum. Até nós mesmos precisamos evoluir na tecnologia. E a gente viu que a gente viu e aderiu que É. isso já é a tendência, né? E Uhum. a gente está evoluindo aí a cada dia. Queria agradecer a EBPOS por permitir que a evolução sugerida seja colocada em prática. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento. Exatamente. É o que talvez a gente não sabia que precisava e agora a gente consegue realizar. Isso é muito Isso. bom, né? Agradecer a todos, ao apoio, a E EBPOS e até a próxima. vamos descansar. Um abraço, Obrigado. pessoal. Muito obrigado.